Juízes, capítulo 13, diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Presta atenção, igreja. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para o instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, sou eu, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Versículo 20. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvidas, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Versículo 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, mas nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Senhor, a tua palavra, Pai,
que é verdadeira, eficaz, que não há sombra de dúvida, será compartilhada nessa noite, Pai. E que ela venha cumprir a finalidade pela qual o Senhor colocou no meu coração essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Por que nós lemos o capítulo? A mulher de Deus, ela não se contenta com versículos. A mulher de Deus, ela tem curiosidade, ela quer saber, ela quer entender. Não é? Tem mulher que não é curiosa aqui? Mas nós temos que ter uma curiosidade sadia. Quero mais de Deus, saber mais de Deus. A mulher de Manoá. E hoje, nessa noite, a mensagem que Deus vai trazer aos nossos corações já trouxe, desde o momento que nós chegamos aqui, o louvor, a oração, a sua entrega, o momento que você estava lá no seu quarto se arrumando, ficando linda para vir, Deus já estava agindo. E a mensagem de hoje é: lembra-te de mim. Fale aí ao seu coração. Lembra-te de mim. A mulher de Manoá nem diz o nome dela. Mas Manoá significa descanso. O livro de Juízes narra o ciclo do pecado e salvação do povo israelita. Por que nós precisamos saber o que nós estamos lendo? Para ter discernimento. É por isso que o encontro das mulheres aqui na IBCC se chama A Mensagem. A Mensagem. Então o livro de Juízes, ele fala sobre isso. O povo de Israel, depois que entrou na terra prometida, depois que Josué leva eles até a terra prometida, sabe o que acontece? Eles passam a ser desobedientes. Depois que eles chegaram num lugar onde mana leite e mel, eles passam a ser desobedientes. Eles começaram a viver na perversão sexual. Por quê? Porque naquela época, depois que Josué apacenta o povo e morre, não tinha rei. Então cada um fazia o que lhe parecia certo. Será que os dias de hoje têm algo parecido? Dentre este povo haviam as mulheres. Depois que Josué finaliza sua missão, o povo de Deus abandona a Deus. E eles começam a adorar outros deuses. Começam a adorar Balaíns e Astarote. E por causa desse tempo de infidelidade, nós vamos conhecer a história dessa mulher, de Manoá. Nós vamos descobrir que não importa o tempo, a circunstância, se você é fiel a Deus, você consegue viver num meio como era Israel, como era no tempo de Juízes. Quando você é fiel a Deus, você consegue permanecer fiel, mesmo convivendo num povo desobediente. Quando você é fiel a Deus, você consegue passar por momentos difíceis como estamos passando agora. Ou, naquela época, as mulheres não tinham o privilégio que nós temos hoje. Mas hoje, quando nós encontramos essa realidade, ao ler uma notícia, a saber como que as coisas estão, a ver que agora tem desfile até de crianças dizendo que ela pode ser o que ela quiser. Sim, é um tempo que as pessoas estão fazendo o que elas querem.
Mas uma mulher de Deus, ela traz para si essa responsabilidade. O que é que eu estou fazendo aqui diante disso tudo? Essas mulheres de Juízes, elas exerceram um papel muito importante. Umas para a glória de Deus, outras para a vergonha. Para a glória de Deus, nós temos aqui no livro de Juízes Débora, Jael e a mãe de Sansão, mulher de Manoá. Mas nós também temos aquelas que foram para a vergonha, a mãe de Mica, Dalila e outra filisteia que nós vamos conhecer, que também foi mulher de Sansão. O último juiz do livro de Juízes foi o filho de Manoá, chamado Sansão. O pior de todos. Como assim? Nós acabamos de ler. Ele foi consagrado no nascimento. Mas hoje nós vamos compartilhar dessa palavra. A Bíblia relata o sonho de Deus para Sansão, antes mesmo dele nascer. Alguém se identifica? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha sonhado com você. Quando negociamos as instruções, que foi o que o povo fez, quando nós negociamos a herança que Deus nos deu, nós só colhemos dor. Tudo que nós negociamos, que é inegociável, causa dor. Tudo. Mas existe uma palavra nessa noite. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão. E uma das mulheres de Juízes, chamada apenas como uma mulher de Manoá, uma mulher de valor, mulher simples, que vivia uma vida simples. E a Bíblia nos relata que um dia o anjo apareceu para ela. Toda vez que nós lemos na palavra o anjo e não um anjo, está se relacionando ao Filho de Deus. Toda vez que você lê na palavra o anjo do Senhor e não um anjo, ele está falando do próprio Deus. Uma mulher simples, cheia de valor, numa época de caos. Foi visitada pelo o anjo do Senhor. Naquela época, uma era espiritual escura, um tempo em que cada um fazia o que parecia certo. O anjo apareceu para aquela mulher, não uma mulher qualquer, mas uma mulher que era estéril, e disse: você terá um filho nazireu, que significa consagrado a Deus desde o nascimento. E sabe qual que é a característica de um nazireu? A marca mais comum de um nazireu era não cortar o cabelo, nem beber vinho ou qualquer outro alimento de uva. E a palavra de Deus fala que o anjo disse que ele seria o filho que ia iniciar a libertação de Israel. Nós lemos, não lemos? E ele ia livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Que notícia maravilhosa! Você terá um filho consagrado e que vai libertar o meu povo. Imagino essa mulher recebendo essa mensagem do anjo. A palavra diz que ela faz o quê? Que ela corre e conta para quem? Para o seu marido.
Com quem você divide quando o milagre chega na tua vida? Quem é a pessoa que você lembra quando o milagre chega e você quer contar correndo, correndo, correndo? Porque nós temos que saber para quem podemos contar que o milagre chegou. A partir da visita do anjo, ela não seria mais só uma mulher de Manoá, mas ela seria mãe. Ela teria um filho a quem dedicaria serviço ao Senhor. Ela teria sua história escrita na Bíblia. E foi assim que esta mulher gerou o filho chamado Sansão. E o que significa Sansão? Significa parecido com o sol, semelhante ao sol, pequeno sol. No hebraico, Shin Shoum, diminutivo do termo Shemesh, significa solzinho, luz, brilho, vida. A Bíblia vai ocultar, você vai ler o capítulo 13, 14, 15, 16 e não vai falar da infância de Sansão. Fala da promessa, da mensagem do anjo, para que ele veio, qual era a instrução para a mãe, mas não fala da infância. Lá no capítulo 14 em diante já vai falar ele lá na sua adolescência o que ele já estava fazendo. Não sabemos por quê. Mas nós sabemos que o anjo diz: você fará tudo o que eu te instruí, o que eu te pedi. Significa que esta mulher, ela seguiu exatamente a instrução do anjo. Nós vamos ver aqui nesse capítulo que Manoá faz uma oração. E nós também vamos ver que, no versículo 9, Deus ouviu a oração dele. Eu falei: Senhor, a mulher veio e falou, mas Manoá queria também ver o anjo. Que isso, Jesus? Como que era naquela época? Bastava a mulher chegar e falar e tudo certo? Não. Não tinha tanta certeza na conversa das mulheres. Mas Manoá orou e Deus ouviu. Por quê? O milagre chegou naquela casa. O anjo falou primeiro com a mulher, mas o marido também queria ver o anjo. Quando você compartilha o seu milagre, o comportamento do outro vai dizer se ele faz parte ou não. Quando você compartilha o milagre, o comportamento do outro vai dizer se ele está feliz com o seu milagre ou não. A Bíblia diz que Deus ouviu e o anjo voltou. E o marido dela diz assim: foste tu que falaste com a minha mulher? E a resposta: sim, sou eu. Eu sou. Nós estamos entendendo o contexto, amém? Sansão foi um grande guerreiro, mas não um grande líder. E sabe qual foi a sua maior fraqueza? As mulheres. E nisso a sua vida foi um desastre. Mas a misericórdia de Deus alcançou a vida dele. No capítulo 14, no primeiros versículos, vai dizer que Sansão desceu a Tina, uma cidade, viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa.
Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Deus fez um milagre, uma estéril gerou um filho para ser um libertador consagrado a Deus. No capítulo 13, a palavra de Deus fala que versículo 13, o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei. Tudo o quê? Próximo versículo 14. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei. O capítulo 14 já pula falando que Sansão já arrumou uma mulher, então nós não sabemos da infância. Mas antes, no capítulo 13, está dizendo o que a mãe precisava fazer enquanto ela gerava. A instrução muitas vezes vem antes do milagre chegar. Mas também a instrução pode vir depois do milagre. Nesse caso, o anjo falou: faça isso, isso e isso. Por quê? Quando Deus te entrega, quando Deus opera, quando Deus responde, nós precisamos saber como cuidar daquilo que Ele nos deu. Ela estava grávida de um nazireu, de um homem que veio com o propósito de libertar o povo de Israel de uma adoração a outro Deus, de libertar da promiscuidade, de libertar da desobediência. Então essa mulher, ela carregava uma missão. Quando o milagre chega, nós temos que seguir a instrução. E eu tenho absoluta certeza que essa mulher, ela seguiu. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que era impuro, o que não podia comer, você vai ler Levítico capítulo 11, que vai falar naquela época o que era considerado, quais eram os alimentos considerados impuros e o porquê. E por que também era naquele tempo. E eu entendi que você não consegue gerar milagre se primeiro você não santificar o que está dentro. Eu disse: Deus, por que ela não podia comer certas coisas? Por que ela não podia beber vinho? Por que ela não podia? E Deus falou: o que você gera é puro. E se você está gerando o que Deus te deu, você precisa seguir a instrução. Você não pode contaminar o que é puro. Então essa mulher, ela recebeu uma missão muito árdua. Ela precisava se santificar no período da gestação. E a palavra diz depois que o filho também tinha essa instrução. Ele também tinha que manter o cabelo longo. E ele não podia beber vinho e nada que derivasse da uva. Por quê? Porque até então, nos dias de hoje, nós muitas vezes achamos que não precisa mais ter uma imagem parecida com a fé que você professa. Sansão tinha os seus cabelos longos, todos que haviam sido consagrados ao Senhor, que eram nazireus, eles andavam na rua e o povo sabia: lá vai um homem consagrado a Deus desde o seu nascimento. Sim, a imagem importa. Se hoje nós estamos ouvindo que não tem nada a ver, não se influencie por isso. Porque o teu exterior fala de que Deus você serve. A que Deus você serve. Ele tinha uma característica, uma marca. E eles sabiam que ele era nazireu. Mas aqui no capítulo 14, a gente vê que Sansão já está jovem, adulto.
E os olhos dele veem uma mulher que não era do povo de Israel. Nós sabemos que o Senhor tinha dado uma ordem muito clara, que eles precisavam se casar com pessoas do mesmo povo. E o que me chamou a atenção aqui é quando Sansão fala para os pais: é ela que me agrada, eu é que sei o que eu quero para mim. Um filho que foi educado nos princípios, ensinado os valores, que tinha uma marca, decidiu fazer uma escolha por si mesmo. Quantas vezes talvez você como mãe já experimentou esse momento de ensinar tudo o que você podia e de repente o seu filho fez uma escolha totalmente avessa do ensinamento da palavra? A palavra vai dizer que Sansão se casou com essa mulher. Você vai ler depois, teve até festa. Mas a Bíblia relata que o seu casamento acabou de uma forma muito trágica. Essa mulher, ela é dada a um amigo de Sansão, que participou da festa. E nós vamos ver adiante o que acontece. Sansão, nesse primeiro casamento, já é tentado a contar o seu segredo. Por quê? Todos do povo filisteu queriam saber qual era a força de Sansão, o segredo, como que ele era aquele homem que matava leão, que tinha uma força descomunal, sobrenatural. Essa primeira mulher, a Bíblia diz que ela fica insistindo: Sansão, qual é o segredo da sua força, Sansão? E aí Sansão brinca, conta uma coisa, conta outra. Mas nós vamos ver depois. Você leia 14, versículo 15, 13, 14, 15, 16. Que quando acontece essa situação, Sansão termina esse relacionamento, mas ele logo se envolve com outra mulher, que nós conhecemos muito bem. Ele se envolve com uma prostituta na cidade de Gaza. Em Juízes, no capítulo 16, vai dizer que ele se apaixonou por essa mulher. Uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Essa mulher veio ser a ruína de Sansão. Sansão deixou a paixão, a fornicação e a luxúria roubar o seu propósito. Nas conversas com essa prostituta Dalila, ele sempre fingia contar o seu segredo. Se você conhece a história, você vai ver. Ele fala, ela pergunta: de onde vem sua força? Ele conta uma mentirinha. Aí o povo filisteu vem e ele acaba com o pessoal. Aí passa um dia, ela: de onde vem sua força? Aí Sansão vai lá, conta mais uma mentirinha. O povo vem, arma uma armadilha e não dá certo. Mas de tanto Dalila insistir, Sansão quebrou muitas leis nesse tempo. Teve uma vida totalmente desregrada. Até que tanto Dalila importunar, ele entrega o seu segredo, entrega o que Deus havia lhe dado. E sabe por que Sansão entregou o segredo dele? Porque ele acreditava que ele estava sustentado pela força que ele tinha. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele era um nazireu, consagrado a Deus. Ele era juiz. Ele estava como líder naquele tempo. Então ele conta o seu segredo a Dalila. Só que Sansão não sabia de uma coisa. A palavra de Deus fala em Juízes 16, no versículo 20, que o Espírito de Deus não estava mais com ele.
Nós começamos o culto hoje falando que o Espírito Santo de Deus está em nós. Se você confia na sua força, se você confia no seu dom, se você confia na sua habilidade, se você confia no seu autocontrole, o Espírito de Deus não está em você. Sansão confiou naquilo que ele tinha, e ele conta para Dalila. Se alimentamos nossa mente com lixo, não seremos capazes de preservá-la limpa. Foi isso que Sansão fez. Todo o tempo que ele desobedeceu a Deus, a mente dele foi totalmente prejudicada. Onde que o Espírito Santo de Deus age? Aonde que o Espírito Santo de Deus age? Quando nós estamos com a nossa mente com algo que não provém de Deus, nós fizemos escolhas, nós tomamos decisões por nós mesmas. Porque quem comanda nós é a nossa mente. Você não faz nada se não passar primeiro na mente. E a palavra de Deus fala que nós devemos todos os dias, não é segunda, não é quarta, não é domingo, todos os dias, renovar a nossa mente pelo poder do Espírito Santo. Sansão mal sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando capturado pelos filisteus, porque contou o segredo a Dalila, a primeira coisa que eles fizeram, sabe qual foi? Furar os seus olhos. E eu disse: Jesus, tem um mistério. Por onde que Sansão se perdeu? O que foi que ele disse para os pais? É ela que me agrada. A nossa infidelidade, ela às vezes começa por onde a gente menos imagina. Às vezes é um olhar, às vezes é um desejo, às vezes é um pensamento, às vezes é uma escolha. E a palavra diz que a primeira coisa foi furado os seus olhos. E aí eu falei: meu Deus, nunca mais Sansão poderia enxergar. Nunca mais, muito menos as mulheres. Toda fraqueza nossa é também o nosso castigo. A fraqueza de Sansão começou na mente, mas se concluiu pelos olhos. O maior castigo que a gente recebe é pelas nossas fraquezas. É elas que nos traem. É elas que nos enganam, amém? É sutil, a gente não percebe. Mas vamos lá. O desejo de Sansão foi sua fraqueza, a sua própria vontade foi sua fraqueza, confiar em si mesmo foi a sua fraqueza. A cegueira é a parte espiritual. Toda pessoa que fica cega espiritualmente, ela volta a ser escrava. É isso que nós vamos ver aqui na continuidade. O que aconteceu com ele? Toda cegueira espiritual nos leva de volta ao cativeiro. Pelos olhos nós alimentamos o desejo. E pelos olhos nós também perdemos a percepção do propósito. Ele podia ter feito como Jó, ter feito uma aliança com Deus, também pelos olhos. Porque Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Jó estava dizendo: eu tenho uma aliança. Sansão, ele era consagrado. Ele era de Deus.
Você é de Deus. Mas você não quer que seus olhos sejam de Deus, você não quer que seu corpo seja de Deus, você não quer que nada que seja da sua vontade seja de Deus. Nós estamos vivendo no meu corpo, minha regra, está repreendido. Meu corpo pertence ao meu Criador. É Ele que dita as regras na minha vida. É Ele que diz como eu devo agir. É Ele que diz que roupa que eu devo usar. É Ele que diz para onde eu devo olhar. Por que que os nossos sentidos não são consagrados a Deus? Por que que o meu tato, o meu olfato? Por que que o meu paladar? Por que que os meus olhos? Por que meus pensamentos? Por que que eu não consagro a Deus? Porque a gente já acha que nós somos crente demais. Não vou cair nessas coisas. Confiamos muito na força do nosso braço. Se alimentamos nossa mente com lixo, não seremos capazes de preservá-la limpa. Quando a gente limpa a casa com frequência, é mais fácil ou é mais difícil? Quando você fica muito tempo sem limpar, é mais difícil? É mais trabalhoso? É mais cansativo? Renovai-vos pelo poder do Espírito Santo. Aqui continua dizendo que Sansão foi capturado, furaram os seus olhos, e também diz que na prisão ele ficou com algemas de bronze. E eles puseram ele girar um moinho. E eu falei, meu Deus, preso não era o suficiente. O que a cegueira faz? Te leva de volta para a escravidão, mas não só isso. Além dele estar preso, ele estava algemado. E mais o quê? Trabalhando no moinho. E aí eu fui ver, falei, que é isso, Jesus? Essas algemas de bronze, se nós vamos procurar saber o que é, naquela época não era usado nas mãos, era usado nos tornozelos, porque eles andavam passinhos curtos. Aí vem toda a explicação que a gente já sabe da Bíblia: laço do passarinheiro, grilhões, algemas, cadeias, que nos prendem. Já preso, ele já estava preso e ainda tinha algemas de bronze, que o impediam de ter uma caminhada. Ele tinha que dar passos curtos. A desobediência, ela cega, ela escraviza, ela mata aos poucos. E a Bíblia diz que o castigo dele também foi ficar girando um moinho, uma roda. Imagina uma pessoa com algemas nos tornozelos, girando um moinho. Sabe o que Deus me disse? Toda vez que você desiste de seguir a missão que eu te entrego, toda vez que você desiste de ter uma vida santificada, jejuada, uma vida de oração, de entrega, você anda em círculo. Você fica naquela roda, dia após dia, e não chega a lugar algum. Tanto o povo de Israel como Sansão foram escolhidos. Nós lemos, nós falamos um pouquinho. Josué tinha acabado de colocar o povo na terra onde mana leite e mel. Então Israel é escolhido? Sim. Sansão era escolhido? Sim. Ambos desobedeceram a Deus. Mas que falta que tinha na terra de Canaã para que eles desobedecessem? Que falta que tinha no jardim para que Eva desobedecesse? Faltava comida, bebida, dinheiro, saúde? Não faltava nada. Não é o cenário que faz você obedecer ou não. O que faz você ser uma pessoa obediente é o temor.
E sabe o que é temor? É você ver que Deus está vendo. É bem simples, gente. Temor é colocar Deus em tudo que você faz. Deus cabe aqui? Amém. Deus cabe aqui? Não, estou fora. É fácil saber o que é temor. Eu sei, eu vejo que Deus está vendo. Lembra-te de mim. Amém? Vocês estão me entendendo, igreja? Vocês estão tão quietinha? Me ajuda aí. Glória a Deus. Aleluia. Sansão liderou por 20 anos, mas depois da sua morte, nenhum outro líder individual é citado no livro de Juízes. Às vezes nós passamos por alguns lugares, às vezes nós passamos por uma situação, às vezes nós passamos por alguma liderança, às vezes nós passamos por algum trabalho, às vezes nós passamos por alguma oportunidade e a gente encerra ali. A gente fecha as portas até para a próxima geração. Foi isso que Sansão fez. Porque a Bíblia diz que Juízes não relatou nenhum outro depois dele. Tanto Israel, o povo de Israel, quanto Sansão perderam a presença de Deus. Pelo quê? Infidelidade. Como você se sente quando alguém trai você? Como você se sente quando você é enganada? Quantas vezes eu já fiz isso com Jesus? Quantas vezes eu já traí Ele? Quantas vezes eu já enganei Ele? Até que um dia eu falei: Deus, eu não quero ser uma mulher infiel. Me ajuda, me ensina. E aí eu procurei pessoas que carregam fidelidade e comecei a andar com elas. Você não aprende sozinha, você aprende andando junto. E Deus usa pessoas. Feliz da mulher de Manoá, que o anjo do Senhor falou com ela. Hoje, você pode ser um anjo na vida de alguém. E você também pode ouvir um anjo, ver um anjo na vida de alguém. Lembra-te de mim. Dalila foi uma inimiga que deu colo e aparentemente descanso para o homem de uma força descomunal. A Bíblia diz que Sansão estava com a sua cabeça no colo de Dalila quando ele contou o segredo. Onde você tem colocado a sua cabeça? Aparentemente ele tinha um lugar de descanso. E nós começamos falando que Manoá significa descanso. Talvez por isso que sua mulher correu para contar a ele. Ela sabia quem estava ao seu lado, mas Sansão não sabia quem estava. Ele achava que sabia. E quando ele coloca a cabeça no colo dela, simplesmente ele distrai. Ele já estava cego espiritualmente, mas não sabia. Um homem que foi separado por Deus para libertar um povo, foi atraído pelo engano de sua própria força. Não há lugar de descanso para o homem que tem de se esconder dentro da sua própria casa. Sabe aquela frase conhecida, dormindo com o inimigo? Existe. É isso. É quando nós nos escondemos dentro da nossa própria casa. A gente sempre está com uma pulguinha atrás da orelha. Dalila recebeu uma oferta indecente e irrecusável pelo valor de 13 quilos de prata de cada líder dos filisteus. Era uma soma absurda de dinheiro. Foi isso que ela recebeu para atrair a confiança de um nazireu
consagrado a Deus. Toda mulher que não tem princípio tem preço. Toda mulher que não segue princípios tem preço. Uma mulher que não segue princípio, ela destrói a sua reputação e a reputação do outro. Se você ler o capítulo 14, você vai ver que a primeira mulher de Sansão, ela também foi ameaçada pelo povo filisteu a descobrir o segredo dele. Ele insistiu, ela insistiu, mas não conseguiu. Mas Dalila conseguiu. O final dessa primeira mulher de Sansão, em Juízes 15, vai dizer que ela e o pai morreram queimados. Lembra-te de mim. Há mulheres para a honra de Deus e há mulheres para a vergonha de Deus. E eu falei, Senhor, Sansão já tinha tido uma mulher filisteia, já tinha sabido que ela queria enganar ele, já tinha sido traído por ela, porque vocês vão ler lá, vai contar que ele faz uma charada com o povo filisteu, ele faz uma charadinha lá, e aí eles querem saber o que é, de tanto ela importunar, ele conta a charada, o segredo era o leão que ele tinha matado e tinha comido mel. Então ele já tinha sido traído, ele já sabia que o povo filisteu era traidor. Só que daí ele vai e casa com Dalila e ele faz a mesma coisa. Eu falei, não, parece que Sansão gostava de ser enganado. Mas aí Deus falou comigo, quando você está fazendo o que gosta, o que te dá prazer, você gosta de ser enganada. Quando nós estamos fazendo a nossa vontade, a gente sabe que está sendo enganado, a gente finge que não sabe. Porque está bom, porque é conivente, conveniente. Porque nós sabemos o que é pecado. E Sansão também sabia. A Bíblia vai falar muito pouco sobre Dalila. Apesar de ser um relato curto, poucas informações sobre ela, mas o suficiente para que a atitude dela fosse registrada. Afinal, ela foi uma das responsáveis pela queda e morte de um dos líderes mais conhecidos entre os cristãos, Sansão. A mulher, ela tem o poder de levantar um rei e de derrubar um rei. Pelo que você quer ser lembrada? Pelo comportamento da mulher de Manoá ou pelo comportamento de Dalila? Porque Dalila foi lembrada, é lembrada por destruir um dos maiores líderes da época. Mas a Bíblia também relata que a mãe dele é lembrada porque seguiu todas as instruções que o anjo do Senhor lhe deu. Por que que você parou? Por que que você parou de seguir a instrução que Deus te deu? Por que que você parou de fazer o que Ele te pediu? Por que que você está desistindo? Domingo o pastor falou algo aqui que mexeu muito comigo. Se Deus não respondeu, por que você parou de orar? Se Ele não respondeu, continua. Aquele que bate, aquele que pede, aquele que busca, está escrito. Mas a gente não lê muito a Bíblia. E daí a gente começa a acumular o que não deve na nossa mente e a gente começa a deixar a instrução de Deus de lado. Para a gente concluir essa noite,
Eu quero te perguntar, você é capaz de seguir as instruções de Deus? A mulher de Manoá, ela seguiu as instruções por algo que não era dela. Você é capaz de fazer alguma coisa por algo que não é seu? Porque Deus falou assim, ó, eu vou te dar um filho, mas esse filho é consagrado a mim. Ele vai fazer o que eu quero que ele faça. Então, ela era apenas um transporte de Deus. Você é capaz de seguir as instruções de Deus, mesmo que a bênção vai só passar por você? Você é capaz de seguir as instruções de Deus para fazer parte do milagre do outro? Ou você fala assim, não tem nada a ver com isso. Ah, isso aí não é para mim não. A mãe de Sansão fez tudo o que lhe fora ordenado. Ela teve sucesso na educação. Ela manteve o filho na aparência que Deus pediu. Exterior. Ele tinha o cabelo comprido, ele não bebia vinho, mas a santidade dele era só por fora. O cabelo revelava que ele era consagrado a Deus, mas o coração revelava que ele era desobediente. E Deus vê o nosso coração. Ele sabe aonde tem fidelidade. Ele sabe. Então eu posso estar muito bem vestida de evangélica, de crente, de mulher de Deus. Eu posso me portar como uma mulher de Deus, mas ser infiel a Deus. A mãe de Sansão vivia um tempo de trevas espirituais e morais. Uma época talvez até pior que hoje. Não havia, naquela época, mentoras, coach. Não havia ministério de mulheres da IBCC, não havia experiência do lar, não havia casados para sempre, não havia mulher única. Mas ela fez o melhor que ela podia num tempo de caos para agradar a Deus e cumpriu tudo que lhe fora ordenado. Por que você parou? Num tempo onde as pessoas faziam o que queriam, essa mulher se manteve fiel a Deus. Nós vivemos num tempo que, dependendo da situação, a nossa fidelidade fica de lado. Nós vivemos num tempo que a gente negocia qualquer coisa para agradar a nossa vontade. Mas ela entendeu que a mulher que segue princípios não tem preço. Ela não negociou a missão que Deus deu. Imagina a tristeza da mãe ver o seu filho trilhando um caminho oposto à promessa feita desde o seu nascimento. Mas foi o filho que desobedeceu. Eu quero falar para você nessa noite que, para você não esquecer o que o anjo do Senhor te falou. Talvez você não tenha mais o controle daquilo que você tinha. Às vezes é do filho, às vezes é do relacionamento, às vezes é do trabalho, às vezes é da tua vida financeira. Eu não sei, mas você precisa entender uma coisa: o que Deus começa, Ele termina. E a palavra de Deus vai dizer que a misericórdia dele alcançou. Para nós finalizar, eu quero que você abra Juízes, capítulo 16. Versículo 28. Aleluia, Jesus. Juízes 16, versículo 28. Amém, mulheres? Eu falei que hoje nós íamos estudar a palavra, amém? Mas nós estamos no reteté, no glória a Deus, aleluia.
Amém? Ê, Jesus lindo e maravilhoso. Juízes 16, versículo 28 diz assim, a partir do 28, e Sansão orou ao Senhor. Por isso que eu peço para vocês lerem, capítulo 13, 14, 15, 16, você vai entender o passo a passo. Um homem que desobedeceu, um homem que fez a sua vontade, que viveu a vida que queria, e daí ele chega lá, na prisão, com algemas de bronze, vivendo uma vida em círculos, cego, fisicamente também. Mas aí a Bíblia diz que Sansão fez o quê? Orou ao Senhor. Se você tem a marca, se você tem o selo, se você é consagrada, não adianta. Você vai voltar para o caminho. Não tem como andar em outro caminho depois que você conheceu o caminho, a verdade, a vida. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. E faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. No fim da vida de Sansão, ele se conectou novamente com Deus. E ele orou: ó Senhor, lembra-te de mim. Eu te suplico, Deus, dá-me força outra vez. Nada pode impedir você de dizer: lembra-te de mim. Ó Senhor soberano, dá-me força outra vez. Quando eu li essa parte aqui, Deus falou muito ao meu coração. Sansão diz: eu quero me vingar pelos meus 2 olhos. Sabe o que eu entendi? Eu quero me vingar daqueles que contribuíram para eu quebrar a aliança contigo. Mas eu também quero, Senhor, assumir a minha responsabilidade. Eu quero morrer com eles. Eu quero confessar que eu errei. Você está disposta a confessar, a se arrepender e a morrer naquilo que é necessário? Porque daí sim, Ele vai ouvir a sua oração. Ó Senhor, lembra-te de mim. E a palavra diz também que ele matou mais homens do que em toda a sua vida. E eu aprendi que toda vez que eu confesso os meus pecados, as minhas fraquezas, quando eu clamo pelo Senhor, eu mato mais inimigos do que eu posso imaginar. Nós não guerreamos como naquela época, meninas. Mas ainda guerreamos. Nós não guerreamos da mesma forma, mas a guerra continua. Quem é você nessa história? A mulher de Manoá? Quem é você nessa história?
Talvez por alguma razão, você também deixou em algum momento da sua vida uma influência de Dalila, de persuasão, de engano, de ilusão, de negociar os seus valores. Quem somos nós nessa história? Mas eu quero te falar que independente, tanto para você quanto para mim, nós temos um tempo propício para dizer: lembra-te de mim. E ele se lembrou, ele ouviu a oração daquele que tinha a marca, o selo, a promessa. Lembra-te de mim, Senhor, e me dá mais uma vez a força que eu preciso. Amém?